Nós vamos para a nossa devocional, que vai ser ministrada pelo pastor Renan. Bom dia, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus no Salmo de número 125. Salmo de número 125. Diz assim a santa palavra de Deus, cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Meus irmãos, como nós reagimos quando o médico olha para você e diz, é câncer? Como nós reagimos quando o seu patrão chega para você e diz, olha, essa é a última semana que você vai trabalhar aqui conosco, partir então você pode procurar outro emprego? Como nós reagimos quando nós estamos próximos de realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, e a gente vê tudo isso esvair das nossas mãos? Muitos se entristecem, choram e se abalam. O ponto é que isso nos faz pensar se de fato nós abalamos com tudo isto, será que de fato nós confiamos no Senhor? Porque veja o que diz o verso 1. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala. Será que diante das dificuldades nós temos de fato confiado no Senhor? Será que o sentido que o salmista diz de abalar aqui é uma ideia de tristeza, choro? Será que é isso? Porque se for, meus irmãos, muitas das vezes tem demonstrado que nós não confiamos no Senhor. Contudo, eu creio que não é essa a ideia que o salmista está dizendo para nós. Eu quero que vocês olhem para o verso 5. Diz assim o verso 5: quanto aos que se desviam. Então, devido a essa estrutura do salmo, eu acredito que a ideia do se abalar aqui é alguém que não se desvia. Por quê? Nós podemos ver Ana, chorou. Nós podemos ver Jó, que perdeu tudo diante do sofrimento. Nós podemos ver Paulo, que foi perseguido, torturado. Podemos ver Cristo, que chorou lágrimas de sangue. Então, eu acho que a ideia do sentido de se abalar não é a ideia de sentimento, mas é a ideia de você permanecer firme. Então, veja o verso 1 com essa ideia agora. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que permanecem firmes, que não se desviam. E a gente pode ver esta realidade se nós olharmos o verso 2 e o verso 3. Acompanhe comigo. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Veja, o salmista ele usa aqui Jerusalém para mostrar que ela está ao redor de montes, para mostrar que o Senhor de fato tem protegido a cidade de Jerusalém. E o salmista então diz, como em redor de Jerusalém, assim o Senhor em derredor do seu povo. Qual é a ideia do salmista aqui? A ideia é mostrar que Deus é Ele quem nos protege, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Se nós formos falar aqui para os irmãos contarem, talvez aqui algumas experiências que os irmãos tiveram, algum testemunho, logo vocês vão falar olha, teve aquele tempo em que aconteceu um acidente,
foi grave, mas o Senhor me livrou. Quando aconteceu isso, aquilo, outro, o Senhor nos socorreu. Ou seja, nós sempre iremos perceber a mão de Deus sobre a nossa vida. Nós sempre poderemos ver Deus conduzindo a nossa história. É isso então que quer dizer que o Senhor está em derredor do seu povo. E veja que na perspectiva do salmista, desde agora e para sempre. Foi assim com o povo de Deus no exílio, foi assim com o povo de Deus sendo perseguido, foi assim com o povo de Deus no início da história da igreja, foi assim na história do povo de Deus no período da reforma, e é assim nos dias de hoje. O Senhor tem estado conosco. E veja também que o verso 3 nos aponta para essa realidade. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Nós podemos ilustrar aqui o verso 3 da seguinte forma: você pode estar em um contexto de um governo corrupto, mau e cruel, mas Deus não permitirá que os seus, no sentido de que vivam em pecado. Por mais que tenham um governo ruim e cruel, Deus não vai permitir, por exemplo, que os seus roubem para se alimentar, façam de falcatruas para poder viver bem. É o Senhor nos cuidando de nós, a fim de que nós não caiamos em pecados ruins. Então, nesse sentido, meus irmãos, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se desviam, mas firme para sempre. Mas não por causa de nós, mas porque, conforme diz o texto, é o Senhor cuidando de nós o tempo todo. Dia após dia, nós podemos ver as mãos do Senhor no sentido espiritual e também na nossa vida física. Então, a partir do verso 4 e o verso 5, nós podemos ver aqui uma oração que o salmista faz finalizando esta ideia. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto então aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Então nós podemos ver claramente aqui que a ideia do salmista é mostrar dois grupos de pessoas. Os que confiam no Senhor, eles não se desviarão, porque o Senhor irá cuidar deles. Mas quanto àqueles que se desviam, veja que o final do verso diz: levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. É o Senhor, assim como o Senhor conduz o justo, o Senhor também conduzirá aqueles que se desviam para o caminho dos malfeitores. A ideia então aqui, meus irmãos, é mostrar que o Senhor tem cuidado de nós. Então, eu refaço a pergunta a nós: como nós reagimos diante de um diagnóstico, de um câncer, da perda de um emprego, da não realização de um sonho? Resposta: confie no Senhor. Ele está cuidando de mim e de você. Então, tendo esta verdade na mente e no coração, faz com que, em meio às intempéries da vida, venhamos sempre estar tranquilos, confiantes de que o Senhor tem cuidado de nós. E aqui nós podemos ver a diferença, por exemplo, de um funeral, de um ímpio e de um crente, onde o cristão chora, se entristece, mas ao mesmo tempo ele está confiante de que aquela pessoa que morreu crente no Senhor está agora com Cristo, porque o Senhor a segurou em suas mãos. Então, essa é a confiança que o salmista passa para nós. Confie nele, porque ele não deixará que nós nos desviemos. Essa é a verdade, então, deste ensino, e essa é a verdade que a palavra de Deus traz para nós. Confiemos sempre no Senhor. Confiamos sempre nele, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Amém? Passo a palavra ao pastor Brian.